Boa noite, irmãos. A paz do Senhor. Amém, queridos? Amém. Eu não deixei perto de você aí uma sacola plástica, não. Perdi uma sacola plástica que tinha um negocinho dentro. 50 mil reais dentro. Se você achar perto de você aí, pode ficar com a metade. Só achou a sacola. Tá vendo? Saudade dos irmãos e de estar com vocês. Faltar um dia, na verdade, nós tiramos um final de semana para estarmos juntos, em família, e faz uma diferença imensa. Nós fomos numa igreja, e uma igreja com mais de 1000 pessoas. Eu falei assim, eu prefiro a minha igreja, eu prefiro estar no meio da minha casa. Eu estava conversando isso com o Andrezinho, e é bom poder retornar para onde você faz parte, aonde você pertence. Eu sempre falo que melhor do que ir é você retornar. Para quem tem prazer de estar em casa. Para quem não tem prazer de estar em casa, melhor ir e ficar. Mas para quem tem prazer de estar em casa, o melhor de ir é o retorno. É quando você volta, você fala, meu Deus, a minha casa, o meu cachorro, a minha roupa, o meu colchão furado, amassado, as minhas coisas. E isso é uma delícia. E de fato tá esquisitaço. Cadê a Taliene? Não tem ninguém mais? Deixa esquisito mesmo. Eu quero que você feche seus olhos. Nós vamos orar nesse momento, em nome de Jesus. Irmãos, precisamos de voluntários para aprender a mexer no som. Porque nós só temos 2 irmãos e às vezes eles precisam fazer alguma coisa e nós precisamos de você, voluntário, para que faça isso com carinho e zelo, porque não é fácil. Então preciso de você aí, em nome de Jesus. Feche seus olhos. Pai querido, obrigado por estar na Tua presença, obrigado por estar na Tua casa, obrigado porque esse tempo é um tempo especial. E no momento que nós vamos meditar na Tua palavra, quero pedir que o Teu Espírito Santo venha falar de forma especial e poderosa. Que o Teu Espírito Santo fale em nossos corações, ó Deus. A Tua palavra é sempre rica, poderosa, transformadora, e que assim ela seja em nossos corações. Nós nos alegramos por poder meditar nela, nós nos alegramos por tê-la, porque vários países, ó Deus, são impedidos de ter acesso à Sua palavra. Mas nós temos essa liberdade de poder ter a Bíblia, seja ela digital, seja ela impressa, de ter a Tua palavra em nossas mãos, de poder ler e levá-la para onde nós estivermos. E nesse momento peço que o Teu Espírito Santo possa ecoar nossos corações de forma especial e poderosa. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Alô, som. Eu acho que está melhor. Agora, regula aí no seu negócio aí. Eu quero meditar com os irmãos num texto de Lucas, sobre o filho pródigo. Você pode abrir lá? Lucas, capítulo 15. Eu saí de casa, irmãos, eu não vim com meu carro, esqueci Bíblia, esqueci tudo. E o que eu trouxe, esqueci no carro, no Uber. Lucas 15, versículo 11. Lucas 15, 11. A parábola do filho perdido, ou a do filho pródigo. Eu sempre ponho o texto aqui. Hoje eu falei, não vou pôr, eu vou levar a Bíblia na mão hoje. Então, antes tivesse colocado ali, esqueci. Lucas 15, 11, é um texto conhecido, nós vamos ler. Jesus continuou. O homem tinha 2 filhos, o mais novo disse ao pai, Pai, quero a minha parte da herança. Assim o pai repartiu a propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha, foi para uma região distante e lá desperdiçou os seus bens, vivendo desenfreadamente. Depois de ter gastado tudo,
houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos da região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar dos porcos. Ele estava a alimentar-se com as vagens de alfarrobeiras que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, disse: quantos empregados do meu pai têm comida com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Vou me levantar, voltar para o meu pai e dizer a ele: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para o seu pai. Ele ainda estava longe quando o pai o viu, o qual, movido por compaixão, correu, abraçou fortemente e ternamente o beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Contudo, o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloque-lhe um anel no dedo e calce os pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos comer e festejar. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Então começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho primogênito estava no campo, e quando aproximou-se da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: o seu irmão voltou, e o seu pai o matou no novilho gordo, porque recebeu de volta sã e salvo. O filho primogênito encheu-se de ira e não quis entrar. Então o pai saiu e insistiu com ele. Ele, porém, respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho te servido e nunca desobedeci às tuas ordens. Entretanto, tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Quando, porém, volta para casa esse teu filho, ele esbanjou os teus bens com prostituta, mata-os um novilho gordo para ele. O pai disse: meu filho, você está sempre comigo, e tudo o que tenho é seu. No entanto, tínhamos que festejar a volta deste seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Amém, queridos? Esse texto, para mim, é um dos textos, como toda a Bíblia, é um dos textos brilhantes da palavra do Senhor. Eu já falei aqui algumas dezenas de vezes que tem dois textos que eu gosto muito, que é esse texto e o texto da mulher do fluxo de sangue. E eu sou muito tendencioso todas as vezes em que eu vou ler esse texto, os vários tópicos das mensagens que eu já preguei saltam aos olhos. Mas hoje eu estava em casa e a Débora estava na cozinha e eu falei uma frase para ela. Eu falei: essa frase é do filho pródigo, é do texto do filho pródigo. Só para que nós possamos entender, a história é bem conhecida, você sabe muito bem. Um pai, primeiro que é uma parábola, não é algo real, é uma história contada por Jesus para ilustrar, para trazer ilustração. Então, conta-se que um pai tinha 2 filhos, e esse homem era um homem muito rico, abastado, tinha bastante coisa. E dentro da sua riqueza, o filho mais novo, ele decide viver a sua vida. Ele decide sair de casa e viver a vida conforme acha que tem que ser vivida. E ele chega ao pai, sabedor que ele fazia parte da herança do pai. Ele chega para o pai e fala: faz o seguinte, divide os teus bens, me dá a minha parte, porque eu estou precisando, eu preciso viver a minha vida. O pai faz isso, faz as contas, divide, dá a parte do filho, e a palavra do Senhor diz que o filho foi viver conforme quis. Foi para uma terra distante, um lugar distante, e passando o tempo, bate a necessidade, porque o dinheiro se acaba, bate a necessidade, e aquele rapaz, ele vai viver cuidando de porcos e comendo das vagens que os porcos comiam. E aí, num determinado momento de tristeza, de comelança com os porcos, talvez um porco tenha se alterado com ele, porque ele pegou a comida do porco, alguma coisa parecida assim. E aí ele lembra: eu estou aqui brigando com o porco para comer, e os servos do meu pai têm tanta comida lá.
eu vou fazer o seguinte, eu vou voltar para casa e eu vou falar, pai, pequei contra o céu, pequei contra a terra e pequei contra ti. E já não sou digno de ser chamado seu filho, me aceita como um dos seus empregados. E a palavra do Senhor diz que ele volta, e quando ele volta para casa, o seu pai o vê de longe. E esse texto é muito especial, porque essa visão do pai e o ver de longe nos dá a conotação de um pai que está sempre com seus olhos atentos a ver aqueles que foram, a observar aqueles que foram, ver se vão voltar. E a palavra diz que o pai viu, obrigado André, o pai viu que ele estava voltando, o pai vai ao seu encontro, e indo ao seu encontro, o abraça, e ele faz ao pai a oração que fez no chiqueiro. Pai, pequei contra o céu, pequei contra a terra e pequei contra ti, e não sou digno de ser chamado seu filho. A palavra diz que o pai o abraça, manda trazer veste, manda colocar anel de autoridade e sapato para poder protegê-lo, manda matar um novilho gordo. Interessante, novilho gordo, né? Um novilho gordo, porque matar novilho magro não tem graça, né, irmão? O bom é a gordura. Matar, por isso que eu sou gordo. Matar o novilho. Cuidado que vão querer matar para poder. Nossa. Então, matar o novilho gordo. E faz uma grande festa para esse filho que tinha ido. Aí a palavra traz a visão do filho que ficou, do filho mais velho. Do filho que ficou, que quando vê a festa, o que está acontecendo? Seu irmão que foi, voltou, seu pai fez toda uma festa para ele, e agora nós estamos celebrando o retorno do seu irmão. Aquele irmão não consciente do que estava acontecendo, não se agradando do que estava acontecendo. Aquele irmão, ele questiona o seu pai, você nunca me deu nada, você nunca me ofereceu nem um cabrito magro para eu poder fazer um churrasco com meus amigos, mas esse seu filho que gastou o que você tinha, você faz festa para ele. E o pai tem aquela palavra maravilhosa, o que estava perdido foi achado, o que estava distante voltou, e ele volta para casa, e o que eu tenho é tudo seu, continua sendo seu. Então você tem o que é seu, mais o que é meu. Esse irmão já tinha gasto do que era dele e só tem a parte do que era do pai. Pois bem, quando nós lemos esse texto ele tem alguns ensinamentos especiais que não é só para quem vai, é para quem fica. Porque o interessante do filho pródigo, ele abrange 3 personagens: o filho que vai, o filho que fica e o pai. São 3 personagens que se destacam nesse texto. Mas eu quero que você se atente que não é um texto, quando a gente fala do filho que foi, não é só aquele que se despediu, que virou as costas e foi embora. A primeira coisa que nós devemos aprender é que não dá para voltar quem nunca foi. É uma frase que você precisa guardar no seu coração. Não dá para voltar aquela pessoa que nunca foi. E quando nós entendemos isso, o filho novo, moço, ele lembra do que perdeu e volta. Ele lembra de tudo que ele tinha, ele lembra da casa do seu pai e retorna. O filho mais velho, mesmo estando, nunca esteve. O filho mais velho, estando diante do seu pai, o filho mais velho tendo todas as mordomias e todos os privilégios de um filho que o pai dele era muito rico, ele nunca esteve. O filho mais velho, ele é incapaz de se alegrar com tudo o que está acontecendo. Tem a aparência de fidelidade, mas um coração distante do seu pai. Quando nós lemos isso, o filho moço, aquele que foi e retorna, o filho mais velho, ele não vai, ele não se desloca, mas ele nunca esteve perto do pai. Hoje, quando eu estava meditando e eu pensando sobre isso, às vezes nós estamos dentro da igreja, vivendo uma vida de crente, carregando Bíblia, falando aleluia, levantando a mão, adorando, fazendo nosso papel, sendo dizimista, sendo ofertante, mas o nosso coração às vezes nunca foi envolvido com aquilo que de fato o reino estabelece para mim e para você. Achamos que reino está ligado à prática pessoal, à prática de que você pode mostrar a alguém aquilo que você está fazendo. O reino de Deus está ligado a uma vida constante
diante do Pai. Não é o que a aparência indica que nós somos, mas é de fato o que o nosso coração diz o que somos. É o que de fato nossos corações se inclinam em mostrar e exalar a presença de Deus. Porque no texto nos dá a sensação que o filho que ficou é melhor do que o filho que foi. A sensação que tem é que o filho que ficou é melhor, é obediente, está junto, trabalha com o pai, cuida das coisas, limpa, administra os funcionários, administra a terra, administra tudo que está ali. Filho exemplar, mas na verdade nunca esteve. A sensação que dá é que aquele que está é melhor do que o que foi. E quando nós lemos o texto, os dois são iguais. O que foi, porque abandonou, o que ficou, porque nunca esteve. Está, mas o coração não está ligado. Está, mas a vida não está envolvida. Está, mas os seus olhos não são olhos na qual o Senhor se alegra. E quantas vezes nós fazemos isso? Quantas e quantas vezes achamos que vida cristã é somente dessas aparências? Achamos que vida cristã é somente daquilo que eu mostro, daquilo que eu falo, daquilo que eu corto, daquilo que do meu físico, das minhas palavras. Sim, mas eu preciso entender que o meu exterior vai refletir o que o meu interior é transformado. A minha aparência, o meu falar, o meu agir, o meu mover vai interferir, vai mudar conforme eu permito que a minha vida interior seja transformada. A vida do filho que ficou não foi transformada interiormente, só exteriormente. É o filho que ficou. Ai, que lindo! Ele também tinha todo o direito, mas decidiu ficar, abriu mão da sua própria vida, mas não se conscientizou da importância que ele estava vivendo. Fica um grande desafio para mim e para você, em vivermos a vida cristã, não só pela aparência. Claro que o seu exterior vai refletir o que o seu interior fala. O nosso exterior vai refletir o que o nosso interior está ditando. Claro que daquilo que eu sou cheio, eu vou transmitir, porque a Bíblia fala que a boca fala que o coração está cheio. Então isso é importante, mas eu preciso entender que eu não sou melhor porque eu vivo num ambiente de pessoas que dizem ser transformadas, se de fato a transformação não alcançou o meu coração. Se de fato a transformação não veio na minha vida. Eu dizer que sou transformado só porque eu venho à igreja não é sinônimo, vir à igreja não é sinônimo de transformação. Se assentar aos cultos, levantar as mãos, cantar um cântico, não é sinônimo de transformação. A transformação, ela demonstra-se no nosso dia a dia, nos feitos, quando nós somos forjados pelas circunstâncias do dia, e nessas circunstâncias nós temos que parar e falar: Senhor, eis a minha vida. Você está aqui nessa noite, amém, irmão? Não vai embora não, por favor. É nesse momento que nós demonstramos o que de fato nós somos. Há pouco tempo atrás nós tivemos aqui na igreja, alguns lembram, porque vieram, outros não. O nome dele? Anderson Careca, lembra? E aí talvez, para a igreja cristã de 1980, fala: meu Deus, tem misericórdia. O cara com 2 alargadorzão. Para a igreja cristã de 1980, irmão, o cara todo tatuado, careca, bichão mesmo. Fala: esse cara não é crente não. Esse cara precisa arrancar esses negócios aí para poder mostrar que é cristão. E na verdade, quando nós começamos a mergulhar na palavra, nós começamos a entender que a transformação ela acontece de dentro para fora. E que mais do que você possa falar, é o que você vive, é o que nós vivemos. Mais do que palavras, é de verdade o que nós vivemos. É quando nós permitimos que o nosso interior grite mais alto que o nosso exterior. É quando permitimos que
os nossos corações possam refletir de fato a poderosa obra que o Espírito Santo tem feito em nossas vidas. O filho que ficou não é melhor do que o filho que foi. O filho que ficou não é melhor só porque ele ficou perto do pai. Porque pior do que ir é ficar perto do pai e não entender o coração do pai. Pior do que ir é ficar perto do pai e não compreender e não pisar os passos do pai. E eu estava hoje me preocupando com isso, de pessoas, nós vivemos, habitamos a casa do Senhor, vivemos na casa do Senhor, tocamos na casa do Senhor, e às vezes nós não conseguimos pisar as pisadas do Pai. Não conseguimos compreender o que Deus quer. Não porque Ele não é um Deus de fácil acesso. Ele é um Deus de fácil acesso. É só nós nos rendermos. Mas é porque nós, pela facilidade de estar perto do Pai, decidimos não compreender o que é a presença dEle. Decidimos não compreender. É uma decisão não compreender. Porque querer também é decisão. Eu quero mais de Deus. Mas decidimos não compreender que esse Pai continua de braços abertos. Não foi só o momento vicário, não foi só o momento de cruz, mas Ele continua de braços abertos, dizendo: seja bem-vindo. Vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Mais perigoso do que ir é ficar sem ser tocado. Mais perigoso do que ir é ficar e dentro do ficar se acostumar com a rotina. Porque acostumar com a rotina é terrível. Você já não faz mais as coisas com prazer. Você já não faz mais as coisas com amor. Você não faz mais as coisas com zelo. Você já não faz mais as coisas querendo agradar ao Pai. Mas faz porque a rotina te impulsiona a fazer a mesma coisa. O que é ser cristão é eu ir quinto e domingo na igreja. O que é ser cristão é eu sentar e levantar a mão. O que é ser cristão é eu dar minha oferta. O que é ser cristão é eu dar a paz do Senhor. O que é ser cristão é ter cara de bonzinho no momento pós-culto. O que é ser cristão? Não. Ser cristão não é o que você expressa nas quatro paredes. É o que nós expressamos fora das quatro paredes. É quando nós vivemos isso fora do dentro de um prédio, de dentro de uma comunhão dos santos, e podemos viver isso todos os dias. Então, a primeira coisa que nós precisamos aprender: não dá para voltar quem nunca foi. Segunda coisa, o arrependimento e o retorno. É interessante que quando você pega o texto diz: ele caindo em si. O versículo 17 fala: caindo em si. Para nós voltarmos, arrependimento é obra primária. Não tem como sermos se não nos arrependermos. Não tem como estarmos se não houver coração de arrependimento. Não tem como consertarmos se não nos arrependermos e voltarmos atrás. Arrependimento começa com o reconhecimento. Quando ele ora: pequei contra o céu e diante de ti. Esse filho, ele tem a consciência no seu coração e na sua mente: eu pequei contra o céu, mas pequei também contra o meu pai. Não foi somente contra o céu, mas pequei também contra o meu pai. Arrependimento, ele começa com o reconhecimento. Um dos grandes erros nossos é não reconhecermos. E quando não reconhecemos, vivemos de qualquer jeito. Quando não reconhecemos, fazemos de qualquer jeito. Quando não reconhecemos, continuamos com os hábitos errados de outrora. Que barulhinho é esse aí? É a caixa. Só porque o Andrezinho chegou. É o Osmar? Não é não? É o Parled? Acho que está na hora, hein, Guilherme, de aposentar alguns aí. Arrependimento começa com reconhecimento. Quando ele diz: pequei contra o céu e pequei diante de ti. Irmãos, não há mudança de hábito se nós não reconhecermos nossos erros.
Sabe quando você faz alguma coisa, e, por exemplo, faz com a sua esposa, com o seu marido, com o seu filho, e você tem que chegar lá, olha, me perdoa. E aí as pessoas têm que perguntar assim, te perdoa de quê? Eu já pedi perdão, eu vou ter que explicar agora, eu vou ter que continuar me humilhando? É isso mesmo. É isso mesmo. Perdão de quê? Você pode me explicar o porquê? Não, porque eu falei assim, 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 fui grosseiro, não deveria ter falado dessa forma, assim, assim, assim com você. Porque senão as coisas ficam muito superficiais. E não há arrependimento se não há humilhação, se não há rendição, se não há coração prostrado, se não há reconhecimento, irmão. Eu já pedi perdão, vou ter que me humilhar agora. Arrependimento é humilhação. Arrependimento é esse reconhecer. Muitos não conseguem entender porque chegam diante do Senhor com seu nariz empinado, com seu coração altivo, e acham, só porque chegou, veio no altar e falou, Senhor, me perdoe. Não há uma contrição. Meu pai, ele falava, e eu sou obrigado a concordar com ele, que ele não acreditava, meu pai e minha mãe, não sei, algum dos dois, não acreditava em salvação sem lágrima. Minha mãe falava que não há salvação sem lágrima. A pessoa aceitou Jesus e não derramou lágrima no altar. Não acreditava nisso. E durante algum tempo eu fiquei pensando sobre isso. Deixa eu te explicar o porquê. O impacto da salvação é tão profundo que tem que causar alguma coisa em nossos corações. O impacto da transformação é tão profundo que você não pode levantar, vir no altar e falar, Senhor, beleza? Eu te aceito, hein? Valeu, tá legal, voltei. É muito raso, é muito pouco. O impacto da criação com o seu Criador. O impacto do limitado com aquele que é ilimitado. Do impacto daquele que não é nada com um grande eu sou. Tem que fazer uma transformação em nossas vidas. Por isso que de tempo em tempo nós pregamos e falamos quanto tempo faz que você não chora na presença do Senhor. E não é por sensacionalismo, é por coração contrito, é por coração rendido, é por coração reconhecendo quem é Deus. E de tempo em tempo nós deveríamos fazer uma faxina em nossos corações e falar, Senhor, eu me arrependo, me perdoa, me perdoa, porque senão caímos como no começo. Levamos as coisas na normalidade. Na normalidade, nós nos afastamos de Deus. Na normalidade, nós nos afastamos de Deus. Antes eu orava, hoje eu não oro mais. Antes eu lia, hoje eu não leio mais. Antes eu jejuava, hoje eu não jejuo mais. Antes eu não perdia culto, hoje eu perco culto. Antes eu era dizimista, hoje eu não sou mais dizimista. Antes eu era ofertante, hoje eu não sou ofertante. Antes eu tinha prazer em estar, hoje eu não tenho mais prazer. Antes eu abraçava, hoje eu não abraço mais. Por quê? Porque as coisas caem na normalidade. E a normalidade, por muitas vezes, nos afasta de Deus. E é tão importante você se chegar nesse lugar e entender quem você é, quem eu sou e quem Ele é. Nos colocarmos em nossos lugares. Então, a primeira coisa que nós devemos aprender, que o arrependimento é um retorno. Para retornar em chorar, em ser tocado, em encher-se, em se prostrar, é necessário arrependimento. E a pergunta é, quanto tempo faz que você não chora na presença do Senhor? A pergunta podia ser mais fácil. Quanto tempo faz que você não ora? Quanto tempo faz que você não lê a Bíblia? Estamos numa campanha da leitura da Bíblia. Ou que você ouça a Bíblia. Quanto tempo faz que às vezes nós não paramos e simplesmente meditamos? Meditamos. Nós estávamos viajando, a Débora dormiu, o Isaac dormiu, eu coloquei uma canção e essa canção eu ouvi umas 20 vezes dentro do carro, porque eu tive tempo para isso, eu ouvi 20 vezes, fácil. E eu falei, Senhor, eu não tenho palavras. Eu ouvi tanto que eu esqueci, da Renascer. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti, e tudo está em ti. E ao coro eu me rendo aos teus pés. És tu. E eu dirigindo e falou, Senhor,
Eu quero me render. Eu estou me sentindo lá, na Guete, o pessoal cantando aqui do lado. Nós fomos numa igreja, irmãos. Nós fomos numa igreja que é uma coisa sensacional. Irmãos, você não tem noção, cara. Fica uma mulher aqui sentada, com o microfone, e o pastor faz o que eu fiz. Eu lembrei de um canto. De repente a mulher canta sozinha assim, ó. Uá! Um vozeirão. Aí todo mundo fica assim, ó. Achando que de repente subiu um anjo cantando. E aí agora os anjos aqui cantando aqui, Andrezão e Esther. Bem parecido. Pelo menos a cor é parecida, né? Mas quando você começa a simplesmente, você não ora, você não lê, mas você medita, reflete. Você entroniza. Na hora que você se desliga de tudo, e ali não tem mais ninguém, só tem você e Deus. Eu acho que por muitas vezes falta isso em nossos corações. Eu acho que por muitas vezes nós vivemos um tempo de tantas correrias, de tantos problemas, e que nos falta às vezes estarmos, entra no seu quarto, fecha a sua porta e vai falar com o seu Deus. Que por muitas vezes falta esse coração de arrependimento, esse coração de rendição, para mim e para você. Quando nós lemos que fala que não é somente remorso, ele decide voltar. Arrependimento, ele envolve ação. Você está arrependido? Estou. Falou com a pessoa? Voltou atrás? Não. Então você não está arrependido, porque todo arrependimento gera uma ação. Arrependimento gera uma ação. Arrependimento para ficar guardado no secreto. Não, eu me arrependi, mas pediu perdão? Não precisa, eu já me arrependi. Não, irmão. Não existe isso. Existe em coração contrito, em voltar atrás, em falar com o Senhor, em falar com quem? A quem? E falar, me perdoa, em nome de Jesus. Esse jovem, ele muda a história da sua vida, e a parábola diz, porque ele volta, ele fala, Pai, pequei contra o céu, pequei contra a terra e pequei contra ti. E pequei contra ti. E por consequência disso, talvez eu não seja mais digno de ser chamado seu filho. Outra coisa que eu aprendo, o papel de um pai amoroso. O pai que espera seu filho para que ele volte. Eu fico sempre imaginando esse Jesus de braços abertos esperando. Eu e você. Sempre. Sempre. A ideia do céu nunca é nos perder. A ideia do céu nunca é nos mandar para o inferno. A igreja antiga, quando alguém pisava na bola, excluía. E nós já vimos várias e várias pessoas. Porque vamos para a igreja, eu não posso. Por quê? Porque eu fui excluído. Eu fui expulso da igreja. Se igreja é lugar de reencontro, de recomeço, como que eu vou mandar alguém para o inferno? Não existe isso. Esse pai está sempre de braços abertos. Um pai pronto a perdoar. Um pai que celebra o recomeço. Um pai que recompensa, recompensador. Põe aliança, põe um anel de autoridade. Põe um sapato. Manda matar um novilho. Vamos fazer uma festa. Porque quem estava perdido foi achado. É importante nós entendermos que nós temos esse pai amoroso. Para mim e para você. Esse pai que mesmo que nós possamos errar, ele fala, Alexandre, vamos tentar de novo? Vamos tentar de novo? E é interessante que não é um pai acusador. Porque a palavra do Senhor diz que acusador é o papel do inferno. Ou o papel das pessoas. Porque sempre quem acusa são pessoas. Vai você fazer de novo, Alexandre? Alexandre, eu já te conheço. Eu sei quem você é. Hoje estávamos conversando entre amigos, na brincadeira de entre amigos, eu falei assim, cara, não toma o papel do diabo, hein? E esse pastor, brincando, falou assim, tá maluco? Eu falei, não, só estou te lembrando, cara, porque às vezes nós tomamos o papel do diabo. Não vai acusar ninguém. E às vezes nós tomamos posse disso, porque temos o papel acusatório. Mas na verdade nós temos um pai
que está sempre de braços abertos para aqueles que se arrependem. Porque para quem não se arrepende, a palavra é: você não é bem-vindo. Mas para quem se arrepende, seja bem-vindo. O que Deus quer de mim e de você são corações sinceros. E para terminar, 3 corações, um só amor. O filho rebelde se perde fora de casa. Guarda isso no seu coração. O filho rebelde, ele se perde fora de casa. O filho religioso, ele se perde aonde? Dentro de casa. Dentro de casa. E isso é o mais triste, porque o religioso, ele não se perde fora, ele se perde dentro de casa. O pai amoroso oferece graça a ambos, ao rebelde e ao religioso. A minha pergunta para você, e para mim também nessa noite, é: que tipo desse filho nós somos? Porque você pode estar dentro, mas na verdade vive fora. Estar dentro é só um bater cartão. Ou pode ser aquele filho religioso. Aleluia, eu sou. Mas está perdido dentro da presença do Senhor. Está perdido nas coisas do Pai. Está perdido no seu coração. Está perdido na sua mente, nos seus pensamentos. Está perdido nas suas decisões. Mas lembre-se, sempre há um Pai amoroso. Sempre há um Pai que está com seus braços abertos, pronto a recomeçar, a reescrever a nossa história. E eu gostaria que você nessa noite fizesse isso. Se você se sente, irmãos, dentro ou fora, mas não se sente na presença do Senhor, essa noite é noite de você falar: Senhor, eu quero voltar para os teus braços. E fazer a mesma oração: pequei contra o céu, pequei contra a terra e pequei contra ti, Senhor. E talvez nessa noite não esteja me sentindo digno de ser chamado seu filho. Mas será que o Senhor pode me aceitar? Não como empregado, mas como filho novamente. Vamos ficar de pé?